Neste vídeo, vamos falar sobre como utilizar a função Union para a construção de tabelas calculadas e como criar os relacionamentos virtuais a partir dessa tabela calculada e o modelo de dados. Toda vez que a gente está trabalhando com uma tabela calculada, a gente tem a opção de materializar essa tabela dentro do modelo, e materializar o relacionamento entre ela e as demais tabelas, ou utilizar a função treatas para aplicar o relacionamento entre o resultado dessa tabela e as outras tabelas. Então, nesse vídeo a gente vai ver como construir a tabela com Union e como restaurar os relacionamentos utilizando treatas. Ok, então vamos ver como funciona, a função Union para começar. Union, ele recebe como parâmetro as tabelas, então vamos construir uma tabela calculada a partir do campo Store, Country Region, e também o campo Country Region de Customer. Imagina que a gente esteja querendo criar uma tabela calculada que vai aplicar um filtro tanto em Store quanto Customer para permitir analisar as vendas daquela região, tanto do ponto de vista dos clientes quanto do ponto de vista dos stores. Okay? Então esse exemplo seria para fazer isso. E a utilização de Union é muito frequente nesse contexto, um contexto onde nós precisamos criar tabelas calculadas e para fazer algumas análises, utilizá-la como uma dimensão, por exemplo. Passamos aqui como parâmetro essas duas tabelas. Então, Union é uma função simples que recebe tabelas como parâmetro. Então, a gente vai observar que ela vai retornar a lista, tanto de países de customers quanto de países de stores. Só que ela não retorna uma lista com distinct, ela retorna uma lista simplesmente concatenada. Ela junta o retorno de uma tabela com o retorno da outra. Mas para uma dimensão isso não é muito interessante, a gente precisaria que ela retornasse uma lista distinta. Então olha, vamos observar aqui, order by, vamos ordenar por um campo e ver o retorno. A gente vê aqui que a Austrália, por exemplo, está repetido, não é isso que a gente quer. Então vamos remover esses itens iguais, manter uma lista com itens únicos, que é uma boa prática para construir uma dimensão. Então vamos pegar aqui nosso retorno da Union, armazenar isso numa variável, uma variável qualquer, e retornar isso aqui dentro de um distinct. Agora a gente está com elementos únicos, então temos uma tabela calculada que pode ser usada como dimensão para aquele relacionamento, para aquele contexto de análise que eu mostrei. Então, para criar uma tabela calculada com Union é bem simples, é só observar esse detalhe, que é o detalhe que a gente sempre precisa se preocupar com a necessidade de remover os itens repetidos utilizando distinct, porque o Union não remove os distincts. Ok, então se a gente quisesse utilizar essa tabela calculada agora no modelo, do jeito que ela está, funcionaria? Vamos ver. A gente poderia copiar esse código aqui, já que a gente quer trabalhar com a tabela calculada, vamos criar aqui esse código. Então temos aqui a tabela calculada na mão, armazenada na variável x. Não, a variável x não. Aqui a gente vai armazenar agora na variável aqui country region unique, que são os valores únicos. Muito bem, temos valores únicos. Agora, o que a gente vai utilizar, vamos utilizar essa tabela calculada num contexto
de filtro aqui, como se estivesse dentro do Power BI aplicando ela. Então vamos colocar aqui Country Region, essa tabela que foi criada acima, aqui, ó, Country Region, Unique. E vamos adicionar uma coluna, Sales Amount, quantidade de vendas. Quantidade de vendas são as vendas aqui, Sales. Ok, então o que nós temos aqui? Temos a lista concatenada, né, de regiões, tanto de uma dimensão quanto a outra. Removemos os distintos, ou seja, temos uma lista única. E agora estamos utilizando essa lista única para iterar dentro dela. A Add Columns, ela faz essa iteração dentro de cada uma das linhas e aplica aqui essa medida a cada uma das linhas. Então, na teoria, a gente teria as vendas de cada uma das regiões. Mas na verdade, o que aconteceu? Não retornou o filtro para os países, ou seja, ele entrou nessa linha, tentou fazer a totalização para a Austrália e na verdade ele fez a totalização de todos os países. Ou seja, não tem relacionamento, não foi passado, não foi transferido o contexto de filtro da região para o relacionamento do modelo de dados. Como fazer para restaurar o modelo utilizando Tritas, né? que é o exemplo que eu falei que a gente ia fazer. Então vamos fazer do início. Ó, evaluate. Vamos fazer lá. Vamos copiar aqui a variável que armazena todas as possibilidades ali, né? Faz a concatenação de region, de customer, de store. Agora nós vamos fazer o distinct. Um distinct disso, para obter a lista, que vai servir como dimensão. Vamos fazer o Add Columns. Para simular a utilização disso. E aqui nós vamos fazer aqui o Sales, mesma coisa, né? Sales Amount, que vai ser a coluna calculada que vai utilizar a tabela. Só que agora a gente tem que se preocupar com a restauração do filtro. E para fazer isso, a gente vai abrir um Calculate aqui, para utilizar Sales Amount no contexto desse novo filtro. Até agora está exatamente igual ao exemplo anterior. E a partir daqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dizer que a gente quer utilizar a função Tritas e o primeiro parâmetro de Tritas vai ser uma tupla, ou seja, vai ser exatamente o país, o contexto de filtro do país que vai ser iterado dentro de Add Columns. Então, aqui Country Region Unique, toda vez que entrar dentro de Country Region Unique, nós vamos pegar o Country Region, ou seja, essa coluna aqui de Country Region Unique. E vamos aplicar, é como se estivesse jogando esse filtro para dentro do modelo agora. E a gente tem que dizer qual tabela. Então, nós vamos aplicar dentro de Country Region de Customer. Olhando aqui para o diagrama, é como se a gente tem aqui essa tabela, criada a partir de Union, e nós estamos forçando a geração de um relacionamento entre ela e Customer a partir de Country Region. Como se estivesse ligando essa coluna aqui à coluna criada no Union. Ó, a cada iteração vai ser jogado o filtro de Country Region para dentro
da dimensão de Customer, e isso vai fazer com que Sales Amount seja calculada dentro do contexto que a gente quer, que é o contexto daquele Country Region específico. Então vamos lá, vamos executar. Faltou o return ali, porque eu estou usando variáveis, né? Ah, faltou aqui, porque isso aqui é um campo. Faltou definir aqui os colchetes. Vamos lá. Ok, então agora a gente retornou os 35 itens referentes à nossa nova dimensão. Só que dessa vez com contexto de filtro aplicado. Então veja, ó, Austrália teve 7 milhões de vendas, Estados Unidos 10 milhões. Ok? Então é isso. Nós conseguimos, através de Union, criar uma tabela calculada utilizando dois campos diferentes. Por exemplo, aqui a gente utilizou essa dimensão criada para fazer uma análise a partir de Customer, mas a gente poderia fazer uma análise a partir de Store também, com a mesma dimensão. Imagina. Então, agora, por exemplo, a gente está se beneficiando do fato de ter uma dimensão única. Vou botar aqui, Store. Então, a mesma dimensão, Unique, está sendo utilizada para iterar tanto sobre Store quanto sobre Customer. Então, criamos aqui uma segunda medida, né? Uma Sales Amount agora de vendas. Aqui uma Sales Amount de Customer. Veja, ó, nós temos aqui, ó, a quantidade de vendas nas lojas dos Estados Unidos e a quantidade de vendas dos clientes que são dos Estados Unidos, utilizando a mesma dimensão. Então, resumindo novamente, nós utilizamos a função Union para criar uma tabela calculada que vai servir de dimensão, que vai abstrair o conceito de Customer Region, para que essa dimensão possa ser usada como filtro único dentro do modelo. E em caso da gente não poder ou não quiser construir um relacionamento físico, a gente poder utilizar tretas para restaurar esse relacionamento entre a nova tabela criada e o nosso modelo de dados, porque tretas aplica o filtro da coluna da nossa tabela calculada dentro do modelo de dados, simplesmente baseado aqui nesse parâmetro, né, que a gente cria esse relacionamento. Ok? Então é isso, pessoal. Eu espero que a explicação tenha ficado clara, né, e que seja útil no contexto do dia a dia de vocês aí. Muito obrigado e até a próxima.